E hoje o tema é religião. Na BBC News, as evidências de que Jesus teria tido mais de 12 apóstolos. É claro que não é da minha autoria, é da autoria de mais ou menos uns 100 teólogos e mais cientistas e pessoas que estudaram o tema. Então é interessantíssimo esse tema que está em grande debate lá na Europa. Olha assim, olha essa grande pintura da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Muito bom esse artigo da BBC, é da BBC Blend, da Eslovênia, para a BBC News Brasil, dia 21 de julho de 2023. Novamente, é um artigo novinho e muito interessante para quem gosta desse tema da religião. Vamos lá. Os estudos dos textos bíblicos é um mergulho em uma seara perigosa, principalmente porque 2000 anos depois os relatos conhecidos chegam com camadas interpretativas construídas por todo um arcabouço chamado de fé. Mas muitos especialistas contemporâneos defendem que a ideia de 12 apóstolos é muito mais simbólica do que um relato exato da realidade. Uma construção posterior à vida de Jesus que serviu para fundamentar a hierarquia dentro da comunidade dos cristãos primitivos, abre aspas. Sobre a questão dos 12, eu diria que há uma forte tendência a ser uma representação simbólica baseada nos 12 filhos de Jacó, nas 12 tribos de Israel, clãs familiares do antigo povo hebreu ou mesmo em outras tradições, afirma a BBC News Brasil o historiador André Leonardo Chivitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, autor dos recém-lançados Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele, e Jesus o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré, entre outros. Se de fato Jesus fez 12 apóstolos entre os seus seguidores, isso é indisputável em termos de tradições manuscritas, acrescenta ele. Havia outros sim, inclusive uma mulher, olha a informação. Ressalta a BBC News Brasil o historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha que interessante. O termo apóstolo parece ser um termo que não tem um único uso, explica ele. Ganha status de título e qualifica 12, mas há aqueles que acham que não são só 12, então qualifica um grupo mais amplo, um grupo que merece destaque, é um elemento basilar da igreja primitiva. Paulo e Lucas. Para entender a controvérsia, contudo, é preciso buscar compreender o que a Bíblia diz sobre os apóstolos de Jesus. E mais antiga menção está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um documento que foi escrito na primeira metade da década de 50, antes, portanto, dos evangelhos. Ali está aquele trecho que é conhecido como o mais antigo querigma do cristianismo, ou seja, o anúncio da fé que os primeiros cristãos faziam, e diz que, abre aspas, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois os 12. Vitarese avalia que esse trecho por si só carrega alguns problemas e é por isso que algumas versões em grego antigo dizem 11 em vez de 12. Paulo não sabia que tinha havido um traidor. Comenta ele. Judas Iscariotes teria sido aquele que entregou Jesus, portanto, ele não poderia estar junto ao grupo depois da morte daquele a quem seguiam. Está aí, de qualquer forma, a ideia dos 12, mas é a única vez que Paulo menciona isso em suas 7 cartas, todas datadas da mesma década, afirma o historiador. Moraes acredita que tenham sido 12 os formadores dos núcleos principais entre os que acompanhavam Jesus, dado o simbolismo, mas reconhece que, sobretudo, quando as cartas paulinas são comparadas aos evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Sim, eram 12, existem um elemento simbólico muito forte, argumenta. Em Paulo, a noção de apóstolo é o mais entendida, mas sim, é clara a posição peculiar dos 12 na igreja primitiva, mas não fica claro se tal posição já havia quando Jesus estava vivo. Diz: quando a leitura dos evangelhos, os 4 livros bíblicos que narram a vida de Jesus,
a situação se torna ainda mais complicada. Isso porque um autor do material neotestamentário mencionou que exatamente seriam esses 12, pontua Chevitarese. Isso você vai encontrar em Lucas capítulo 6. É um livro comumente datado como sendo dos anos 90, do final do primeiro século. Eles falam anos 90, anos 60, nós estamos falando lá da época, né? Então, só para fazer esse parênteses, não é da nossa época. Ou seja, é um relato já escrito sobre a contaminação ideológica, intencional ou não, de uma igreja primitiva que surgia e o autor não havia presenciado ele próprio os episódios que narrava. Em tempo, no trecho do livro de Lucas está escrito que quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos mais deu o nome de apóstolos. Assim, há essa menção a um grupo seleto de que Jesus teria escolhido entre seus discípulos, afirma o historiador. Número de seguidores. É, mas quantos de fato seguiam Jesus? Para Chevitarese, era um movimento muito pequeno e intro-judaico. Não estamos falando de um candidato messiânico que arrastava multidões. Jesus era uma liderança popular situada basicamente no ambiente galileu e movimentava um pequeno número de aderentes. Analisa. Esses aderentes, conforme definir o pesquisador, podem ser chamados de discípulos, indivíduos que ouviam suas mensagens, concordavam com elas e tomaram a decisão de ficar próximos. Prioritariamente, ele atuava em ambientes rurais campesinos, acrescenta. Mas se a maioria dos seguidores de Jesus era formada por esses camponeses pobres, também havia uma elite letrada que acabou se interessando. É o que explica porque nos anos 50, desde muito cedo, os textos que temos acesso estavam em grego e não em aramaico. Havia uma pequena elite citadina que concordava com Jesus do ponto de vista dos problemas gerados pela ocupação romana, pela aliança de setores da elite judaica com Roma. Uma pista sobre quantos eram esses pode ser encontrada também na carta de Paulo aos Coríntios, pois logo na sequência ao trecho em que ele menciona os 12, ele afirma que Jesus também teria sido visto por mais 500 irmãos de uma só vez. Ou seja, de alguma maneira Jesus tinha discípulos do que propriamente os 12, e não há por que não admitir dentro dessa dimensão que havia também discípulas, mulheres que haviam deixado parte dos seus afazeres cotidianos para ouvi-lo. Diz Eritase. Apóstolo ou discípulo é uma apóstola, mulher. Há um problema etimológico nessa questão. O que difere um discípulo de um apóstolo? Segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa, discípulo é aquele que recebe ensino de alguém. Aluno, apóstolo, na definição do mesmo dicionário, seria cada um dos 12, incumbidos por esse Jesus da pregação do evangelho. A palavra é derivada do grego e tem significado original de enviado. Mas se a fonte mais antiga para legitimar a existência dos 12 é Paulo, o mesmo Paulo indica que havia outros apóstolos, assim chamados, inclusive mulheres. Na carta aos Romanos, também dos anos 50, ele saúda o casal Andrônico e Junias, meus parentes e meus companheiros de cativeiro. E diz que os dois são apóstolos eminentes e pertencem a Cristo mesmo antes de mim. Ele, Paulo, está dizendo que esses caras notáveis ali estavam entre os apóstolos. E tem uma mulher, Junias, comenta Chevirassi. Ela era uma apóstola. Moraes lembra que hoje tem muito fundamentalista que diz que Junias era nome de mulher, mas era mulher. Rebate. Ou seja, a mesma tradição que Paulo usa e trabalha fundamentalmente aos 12, quando ele anuncia o mais antigo querigma, ele também tem uma carta mencionando que existiam apóstolas em seu tempo histórico. Analisa de Vitarelli. Vice-diretor Lane Center em Roma, professor da Universidade Gregoriana, também em Roma, o vaticanista Felipe Domingues comenta com a reportagem sobre o papel importante que Maria Madalena tinha nesse núcleo central de movimento de Jesus. Havia mulheres que seguiam-no e Madalena é uma delas. Informalmente, ela é chamada de apóstola dos apóstolos e gosto de lembrar que o Papa Francisco mudou a liturgia de Madalena para transformá-la uma solenidade tão importante quanto os outros apóstolos, afirma ele. Hoje,
Do ponto de vista litúrgico, ela tem o mesmo peso, comenta, e ela só não é chamada de forma ampla como apóstola, porque não há um relato, uma evidência nos evangelhos de que ela teria sido enviada para anunciar como os outros. Mas podemos olhar como uma coisa da época, já que mulher não faria isso naquele tempo. Domingues também frisa que Maria, mãe de Jesus, era outra seguidora próxima. O historiador Chevitarese avalia que a ideia do grupo seleto dos 12 pode ter sido uma invenção de Lucas mesmo, porque em Atos, o livro dos Atos Apóstolos, também escrito por Lucas, que narra os primeiros passos do movimento depois da morte de Jesus, ele vai inventar a tradição apostólica, contextualiza. Isso é muito importante na cabeça de Lucas, pois para ele, como se Jesus tivesse passado seu ensino aos 12, e os 12 saíram pelo mundo, cada um com o seu lugar, levando avante o ensino e o poder. No livro dos Atos dos Apóstolos, Barnabé também é chamado de apóstolo. São figuras desconhecidas para nós. Só temos esses registros deles, comenta o historiador Moraes. Isso é tradição, acrescenta Chevitarese. Discurso de poder, uma sutileza para estabelecer uma elite de um lado e o povão do outro. Serve para romper a horizontalidade, para impor uma verticalidade. Para Moraes, a polêmica se torna bem interessante porque existem estudos que dizem que esse termo apóstolo nem existia nos dias de Jesus. Talvez fosse um tempo incorporado já depois do evento de Jesus, utilizado na estrutura hierárquica carismática na estrutura de governo da igreja primitiva. Explica ele. Construção do imaginário. Ah, uma obra de James Tissot mostra os apóstolos dele, né? Então já estão dizendo aqui que não, tem 12, realmente faz muito sentido. Construção do imaginário. É de geração em geração esse ensino e esse poder seriam transmitidos aos bispos de alguma forma na construção do material neotestamentário, ou seja, na seleção dos textos que deveriam compor o Novo Testamento da Bíblia, feito a fim entre o século IV e o século V. Essa tradição de Jesus ter feito 12 apóstolos vingou, parece. Como contraponto, o historiador recorre à narrativa da vida de Jesus que não incluía no canônico. O chamado Evangelho, que, provável fonte de Jesus e de Mateus na composição de suas narrativas, nunca mencionou a existência de um grupo de 12 mais próximos a Jesus. O mesmo acontece com o Evangelho Tomé. Abre aspas, e com exceção daquele trecho da carta de Coríntios, Paulo também nunca falou mais sobre o grupo dos 12. Isso deixa muito tênue a sustentabilidade da existência de um grupo de 12, pontua o historiador, enfatizando que todos esses textos são mais antigos do que o Evangelho de Lucas. De qualquer forma, prevalece a tradição. E de dentro da lógica católica, conforme explica o vaticanista Domingues, a ideia é de que todos os bispos contemporâneos são sucessores dos apóstolos. Olha essa informação. Todos os bispos contemporâneos são sucessores. A Igreja Católica não chama mais seus sacerdotes de apóstolos. Algumas igrejas evangélicas chamam seus líderes assim, contextualiza Domingues. Na Igreja Católica e também na Anglicana, entre outras, os bispos são os sucessores dos apóstolos. É o que se chama de sucessão apostólica. Dentro da tradição, todos os bispos têm de alguma forma origem nos apóstolos, já que eles foram ordenados por outros bispos, que foram ordenados por outros bispos e assim por diante, em uma longa linhagem que retrocede até os primeiros anos do cristianismo. Olha que texto significativo, interessante, claro que é um texto de várias pessoas, como disse, muitos ali, muitos entendidos, inclusive teólogos escreveram esse texto para a BBC News. Muito legal a gente saber um pouco, claro que isso pode não ser a verdade, mas pelo menos é muito curioso.